Ele está nos nossos bolsos, nas paredes de casa e agora é a peça fundamental da transição energética. Hoje, a gente vai mergulhar na incrível história do cobre, esse metal vermelho que não só moldou a civilização, mas que se tornou o grande gargalo para o futuro que queremos construir. Ok, para começar, vamos direto ao ponto. As tecnologias que são a promessa de um futuro mais verde, como os carros elétricos, não usam só um pouquinho mais de cobre. Não, elas precisam de muito, mas muito mais. É só olhar o gráfico para entender a dimensão do desafio. Um único carro elétrico precisa de quase 4 vezes mais cobre que um carro normal a combustão. A diferença é brutal. E é aí que a gente se depara com um paradoxo gigantesco. Para salvar o planeta com tecnologias limpas, talvez a gente precise minerar esse mesmo planeta numa escala que nunca se viu antes. Para a gente entender como foi que chegamos nesse impasse, precisamos voltar no tempo, lá no comecinho de tudo. Então vamos lá. A primeira grande virada na história do cobre, o que realmente o colocou no mapa mundial, aconteceu quando os humanos aprenderam a misturá-lo com outro elemento para criar um material totalmente revolucionário, o bronze. Só que tinha um problema, e não era pequeno. Era um problema geológico. Os dois ingredientes para fazer o bronze, o cobre e o estanho, quase nunca eram encontrados no mesmo lugar. O cobre até que era relativamente fácil de achar, mas o estanho, nossa, o estanho era extremamente raro. Isso criou um quebra-cabeça logístico gigantesco para as civilizações antigas. E a solução para esse problemão foi simplesmente revolucionária: o comércio a longa distância. Para conseguir fabricar o bronze, que era vital para eles, os impérios antigos criaram as primeiras redes de suprimentos globais da história. Basicamente, foi a primeira globalização. E a prova mais incrível disso é um navio naufragado, o Uluburum, de mais de 3.000 anos atrás. Ele carregava 10 toneladas de cobre e 1 tonelada de estanho, a proporção exata, 10:1, para fazer bronze. É como uma fotografia daquela época, uma verdadeira cápsula do tempo dessa economia toda interconectada. Por séculos e séculos, o cobre foi supervalorizado pela sua força, pela sua durabilidade. Mas aí, no século XIX, uma outra propriedade dele, uma que quase ninguém dava muita atenção, estava prestes a mudar o mundo para sempre. E aí vem o ponto crucial da história moderna. Com a descoberta do eletromagnetismo, o cobre se transformou, literalmente, no fio condutor da modernidade. Se o aço foi o esqueleto da Revolução Industrial, o cobre, sem a menor dúvida, foi o seu sistema nervoso. Era por ele que passava a energia e a informação que definem o nosso mundo até hoje. Esse novo papel de condutor elétrico, claro, criou uma demanda que parecia não ter fim. Era insaciável. Como a gente pode ver nessa linha do tempo, cada nova invenção, desde o telégrafo que conectou continentes até a iluminação elétrica das cidades, dependia de quantidades absurdas de fios de cobre. O mundo estava sendo conectado e era o cobre que fazia essa conexão acontecer. E justamente quando as minas mais ricas em cobre estavam se esgotando, veio um salto tecnológico na mineração. Desenvolveram um jeito de pegar rochas com teor baixíssimo de cobre e, mesmo assim, conseguir extrair o metal de forma lucrativa em grande escala. Na prática, transformaram o que antes era considerado lixo na principal fonte de cobre do mundo. Bom, com o cobre sendo usado em absolutamente tudo, na construção civil, na indústria, nos eletrônicos, a demanda por ele acabou se tornando um termômetro super sensível da saúde da economia global. Tão sensível que ele ganhou um apelido curioso no mercado financeiro: Doutor Cobre, quase como se ele tivesse um PhD em economia. A lógica é bem simples. Como o cobre é usado logo no início de qualquer projeto de construção ou fabricação, a compra do metal aumenta antes da economia acelerar de fato, e da mesma forma diminui antes da economia desacelerar. Ele meio que antecipa o futuro. Esse poder de previsão era tão conhecido que a frase "com um doutorado em economia" virou um jargão, um jeito rápido que o pessoal do mercado financeiro usava para descrever essa sensibilidade incrível do cobre ao pulso da economia mundial. E nada deixou isso mais claro do que o crescimento explosivo da China a partir dos anos 2000. A urbanização e a industrialização massivas por lá criaram um superciclo de commodities. A China se tornou a maior consumidora de cobre do planeta e o preço do metal passou a seguir de perto o ritmo da economia chinesa. O gráfico mostra essa virada de forma impressionante. E essa longa jornada nos traz de volta ao presente. É aqui que toda essa história se encontra com o nosso maior desafio. A gente volta para aquele paradoxo da transição verde que falamos no começo. A física por trás da descarbonização é bem clara.
Construir um sistema que funciona com eletricidade em vez de queima de combustíveis exige uma quantidade imensa de materiais. E o cobre está no centro disso. É só dar uma olhada nesta tabela. Fica evidente o quanto as tecnologias verdes são mais famintas por cobre. A energia eólica em alto mar, por exemplo, precisa de 15 vezes mais cobre por megawatt do que uma usina convencional. É muita coisa. Esse aumento brutal na demanda está criando o risco de uma lacuna gigantesca entre a oferta e a procura. As projeções mais sérias falam num déficit que pode chegar a 10 milhões de toneladas por ano já na próxima década. Para a gente ter uma noção do que isso significa, é quase metade de toda a produção mundial de hoje. A palavra que os analistas usam para descrever isso é sem precedentes. Então, a pergunta óbvia é por que a gente não abre mais minas? Bom, a questão é que é um processo incrivelmente lento, caro e complexo. Desde o momento em que uma nova reserva de cobre é descoberta até o dia em que ela finalmente começa a produzir, pode levar mais de 16 anos. E não é só o tempo. A indústria da mineração hoje enfrenta uma série de obstáculos. A qualidade do minério encontrado é cada vez menor, o que significa que é preciso mover muito mais rocha para obter a mesma quantidade de cobre. Além disso, grandes descobertas novas são raras. E para completar, conseguir as licenças para novos projetos está cada vez mais difícil, por conta de preocupações ambientais e sociais muito justas. E isso tudo nos leva a uma reflexão final bem profunda. Depois de uma jornada de 7.000 anos sendo o grande facilitador do progresso humano, o maior desafio do metal vermelho talvez seja justamente agora, nos ajudar a construir um futuro sustentável. O sucesso das nossas aspirações verdes pode depender de um recurso que, ironicamente, estamos com dificuldade de encontrar em quantidade suficiente.